Oi, pessoal, vamos entrando. A gente vai começar o Papo Proativo de agosto. Estamos esperando a doutora Janine para poder conversar essa conversa. Então, só um minutinho. Olá, doutora Janine, tudo bem? Oi, Gabi. Oi, pessoal. Boa noite. Como está? Que alegria te receber aqui. Alegria toda minha, Gabriela. Que bom poder contribuir aí com esse bate-papo gostoso, né? Com os Pessoal, a nossos gente vai seguidores. começar o Papo Proativo de agosto. E a nossa primeira convidada não podia ser diferente, tinha que ser a doutora Janine, uma mulher super inteligente, super querida, uma empresária que dá gosto de ver trabalhar. Então, eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho para vocês entenderem como funciona o trabalho dela e quem é essa mulher maravilhosa que a gente vai conversar hoje. Ah, esse maravilhoso aí é por sua conta, viu, Gabi? Que isso, doutora? Bom, na realidade, eu sou nascida em Brasília, sou empresária e sempre tive uma atuação muito grande com os negócios, né? E com a vida sindical e associativa. Sempre trabalhamos em defesa dos interesses patronais do Distrito Federal. Então, sempre em defesa dos empresários e do empreendedorismo no Distrito Federal. Meu pai é um dos pioneiros, né? Uma pessoa que veio para Brasília desde 1958, ele já começou a chegar em Brasília, e em 1960 fundou a Ferragens Pinheiro, que hoje, com o rebranding, passou a ser Pinheiro Ferragens. E aí, isso foi expandindo, foi crescendo, foi fornecendo o ferro, o aço, para a construção dos principais prédios da nossa capital federal. E a empresa dele, aos pouquinhos, com muita dificuldade, com muito tempo, foi crescendo e aí foi virando o Grupo Pinheiro de Brito, né, que hoje trabalha com o fornecimento de material de construção, mais voltado para ferragens, né, para o aço, fornecimento de aço, e também com o agronegócio e com negócios imobiliários. E aí a gente foi passando por todas essas crises que o Brasil enfrentou desde 1960, né? Então, tudo isso aí meu pai vivenciou e eu nasci nesse meio. Então, eu nasci, me criei nesse meio empresarial e a gente foi aprendendo desde a infância, desde assim, os primeiros passos, nós fomos aprendendo a lidar com o comércio, com a vida empreendedora e com todas essas dificuldades que os empresários enfrentam. Maravilha. Então, pessoal, para quem está entrando agora, a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo em tempos de crise econômica. Principalmente agora que a gente está passando por uma pandemia, a gente tem que prestar muita atenção no mercado, de como as coisas estão se desenvolvendo. Então, doutora, até aproveitando essa contextualização que eu fiz, eu queria saber da senhora como a senhora avalia o impacto da pandemia no setor. A senhora acha que isso atingiu muito? Qual a sua percepção acerca desse assunto? Pois é, olha só, eu acho que a pandemia ela atuou de uma maneira diferenciada nos diferentes setores da economia brasileira, né? Se nós formos observar, alguns segmentos conseguiram até tirar proveito da, da pandemia no aspecto do desenvolvimento do seu próprio negócio, enquanto que outros foram bastante prejudicados, né? Então, isso dependeu da maneira como esses segmentos foram afetados. Então, por exemplo, eu vou falar aqui do material de construção, a construção civil como um todo. A construção civil e o material de construção, ele se viu numa condição, no primeiro momento, muito difícil, muito complicado, né? Porque todo mundo teve aquele impacto, aí veio o lockdown e todo mundo ficou muito sentido.
Então, o faturamento teve uma queda significativa, uma queda muito expressiva em todos os segmentos. Mas aqui no Distrito Federal, e até acho que no Brasil inteiro, nós vimos que o material de construção foi considerado como um setor essencial. E por que foi considerado como essencial? Ele foi considerado como essencial porque, na realidade, ele é essencial. Você não tem como se manter em casa, você não tem como se manter em isolamento se você não tiver como fazer os pequenos reparos da sua casa. Então, se você tem ali um vazamento, e veja que o isolamento começou em março, época de chuvas, né? Então, se você não tiver como fazer a manutenção da sua residência, um pequeno reparo ali num telhado, é um cano que estoura, é um problema elétrico, é a própria segurança da casa, porta, portão. Se você não tiver como fazer a manutenção da sua residência, então você não tem como ficar em casa. Então, se o governo pretendia manter as pessoas em isolamento domiciliar, ele obrigatoriamente tinha que manter o ramo de material de construção em funcionamento. Além disso, havia uma pandemia lá fora. Então, você imagine, os hospitais também tinham que ser mantidos e as pessoas, os governos tinham que ampliar a rede hospitalar no Brasil inteiro. De norte a sul, leste a oeste, os hospitais tinham que ser ampliados. Então, dessa maneira, havia necessidade de haver o fornecimento do material de construção e as empresas de construção civil tinham que estar a todo vapor trabalhando. Então, isso, inclusive, contribuiu para que não houvesse um problema ainda maior de desemprego, né, na sociedade. Então, porque nós sabemos que a construção civil emprega muito. Então, nós podemos dizer que o segmento da construção civil, ele inicialmente foi um pouco prejudicado, mas ele teve uma retomada mais rápida e ele teve um fôlego e ele conseguiu se recuperar de uma maneira um pouco mais rápida. Por outro lado, se nós observarmos, já o ramo de alimentação, como restaurantes, por exemplo, e aí eu vou tirar os supermercados, que eu sei que eles sentiram um pouco, mas não tanto, né? Mas os restaurantes e até os fornecedores para restaurantes, eles tiveram um impacto muito violento na receita deles. E eles ficaram fechados aqui no Distrito Federal por mais de 120 dias. Então, você imagine você ter uma empresa, né, e a tua empresa ali compulsoriamente ter que ficar lacrada, fechada, por mais de 120 dias. Só que as suas contas continuam vencendo. Então, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar a sua despesa trabalhista, né? E algumas tributárias, evidentemente. Então, você tem toda a sua despesa ali em andamento, sem receita. Além disso, tem aquele seu fornecedor, que você já tinha uma programação de pagamento e, de repente, você fica sem receita. Por isso, nós vimos aí assim, uma quebradeira, né? Nós temos uma dificuldade muito grande para o setor de bares e restaurantes. E isso decorrente da pandemia. Então, respondendo a sua pergunta, o efeito da pandemia na economia, ele foi muito, muito importante, muito grande, e ele variou de acordo com o segmento e de acordo com os setores, né? Ele afetou de maneiras diferentes. Perfeito. Isso que a senhora falou sobre os segmentos é muito importante, porque cada areazinha foi afetada de um jeito. Então, a senhora acha que vai ser um divisor de águas para cada trabalhador, para cada empresário? Será que a gente vai surgir novos temas, novos trabalhos, novas temáticas para serem abordadas depois da pandemia? Sim, sim, com certeza. A gente tem essa leitura. Nós achamos que
no pós-pandemia, nós vamos enfrentar um mundo novo. Haverá muita diferença, né? No comportamento, inclusive, do próprio mercado de trabalho. Haverá um momento, uma forma de lidar com o mercado de trabalho que vai ser bem diferente daquilo que nós vimos e daquilo que nós vivemos antes. Havia já uma expectativa de mudança. Nós sabemos que as pessoas estavam se preparando para uma era digital um pouco mais arrojada, né? Então as pessoas se preparavam para viver realmente e fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, as lives, né? As videoconferências. Então as pessoas iam viver muito mais a era digital, mas não se imaginava que ela fosse acontecer tão rapidamente e de uma maneira tão abrangente, né? Então, veja, eu pessoalmente eu tenho uma opinião até um pouco diferente, até um pouco na contramão daquilo que se fala por aí. O pessoal fala que isso não vai ter volta, que as pessoas vão viver agora de uma maneira em home office, né? Que as pessoas vão viver realmente numa vida totalmente online. Pessoalmente, eu não gosto muito dessa ideia. Por quê? Porque eu acho que nós estamos meio que condenando a vida humana a uma vida fora do convívio social. E isso não é saudável na minha leitura. Evidentemente, haverá uma vida muito digital, sim, isso é inevitável, isso é progresso, isso é bom, isso é saudável, nós temos que trabalhar desta forma. As empresas que vislumbraram isso no passado, essa migração para as vendas online, elas se anteciparam e hoje elas estão ganhando muito dinheiro, elas cresceram muito, então ótimo, legal, isso é muito importante, mas nós temos que tomar um certo cuidado para não acabar também de uma vez com a qualidade de vida do ser humano. E nós temos que tomar um certo cuidado com isso. Porque, veja, se você passar de 8 da manhã até 10 da noite, pregada no celular, no seu tablet, né? Ou então ali no seu notebook, você ficar o dia inteiro trabalhando, focada nesses equipamentos e tudo, você vai acabar que você não vai ter mais o seu horário de almoço, você não vai ter mais o seu descanso, você não vai interagir mais com ninguém. E até, assim, com sua própria família, você vai falar através desses instrumentos. Eu já me peguei conversando com a minha filha no quarto ao lado, através do WhatsApp, né, de aplicativo. Então, nós temos que tomar um certo cuidado, porque isso não é saudável para a vida humana. E nós podemos acabar contraindo aí doenças seríssimas a médio prazo, né? Além disso, eu como empreendedora, vou dizer a você e aos jovens que estão aqui nos acompanhando, as pessoas que pretendem empreender, que eu ainda sou adepta daquela máxima que diz que o olho do dono engorda o gado, em que eu ainda acredito um pouco na coisa do contato pessoal, sabe, com o seu próprio negócio. Então, veja o que aconteceu comigo, Gabi. Neste momento de pandemia, apesar de eu ser aquela pessoa gestora do meu negócio e ter muito contato com alguns funcionários, alguns colaboradores, no momento da pandemia, eu tive uma preocupação muito maior em ampliar esse contato. Então, a minha preocupação com a saúde dos meus colaboradores, ela cresceu, ela se ampliou, e eu achei que era hora de eu ter um contato pessoal com cada um deles. Então, eu fui a campo, né? Eu larguei a minha sala, eu coloquei a minha máscara e eu fui para dentro da área de trabalho, dos galpões, e fui ter um contato mais direto, mais pessoal com o meu colaborador. Não fiquei blindada, não. Ao contrário, eu fui a campo.
E o que eu vi, eu criei logo um grupo de WhatsApp, um grupo de trabalho com os meus funcionários e ali diariamente eu entrava em contato para saber como eles estavam se sentindo, como estava a saúde deles, principalmente final de semana. Eu orientava no sentido de, olha, se cuidem, o que, que vocês estão fazendo, não saiam de casa, procurem se preservar. Vamos postar aqui um prato especial de uma comida legal que vocês estão fazendo. Vamos nos harmonizar com a família. Cuidem direitinho da esposa de vocês, nada de violência, porque os meus funcionários, eles lidam muito com eles têm a força bruta, né? Aquele trabalho mais pesado. E, então, são pessoas um pouco mais rudes. Então, eu ficava o tempo inteiro ali conversando muito com eles nessa coisa do excesso até de convivência com a família, que passavam a ter mais tempo em casa. E isso é engraçado, eu achei muito interessante que este contato mais próximo com os meus colaboradores representou um resultado muito positivo para a minha empresa. Eles começaram a trabalhar com muito mais ânimo, com muito mais alegria, com muito mais paixão pela empresa. Então, Entendi. nós estamos lidando com seres humanos. E eu não acredito mesmo, que a máquina substitua tão bem, né, o sentimento e o coração do ser humano. Então, eu prefiro analisar a questão digital com reservas, com um certo cuidado. Entendi. Isso que a senhora falou é muito bacana, porque pode ser que até antes as empresas não tenham esse contato mais próximo com o funcionário. E talvez a pandemia trouxe esse olhar mais cuidadoso, esse contato que agora alguns lugares eu vejo que estão tendo. Então a gente pode até pensar, não só nos lados negativos, a gente tem que pensar no lado positivo. É um momento de inovação, de saúde, de tecnologia, de todos os âmbitos possíveis. Não sei se a senhora vai concordar comigo, mas eu acredito que a gente está entrando numa nova era, né? Mudando percepções, mudando vários assuntos importantes para o mundo. Eu queria saber da senhora agora se, mesmo nessa loucura que está acontecendo, apesar das coisas positivas, a gente conseguiria investir nesse momento, fazer um negócio, abrir alguma coisa legal. Será que é um momento ideal para isso? Será que as pessoas estariam preparadas? E como seria o preparamento da cabeça do empreendedor para um momento difícil como esse? Eu acho que nunca existiu um momento tão oportuno para se investir em um negócio novo, sabe? Eu acho que este é o momento mais ideal para as startups, este é o momento mais ideal para você inovar o seu próprio negócio, para você ir a campo. E por isso, para as mulheres, inclusive, que sempre tiveram aquele medinho de inovar, de ir para o mercado, de apostar em si mesma, eu acho que é o grande momento, sabe? Eu vejo isso com muito bons olhos. Porque, primeiro que houve aí um índice de desemprego muito grande. Então, qual é o melhor momento de investir? Normalmente, é aquele momento em que você já não tem muito a perder. Então, por quê? Porque o grande gargalo, o que mais te impede de arriscar é aquela hora que você fala assim, é a segurança, né? É aquela hora que você fala assim, mas eu tenho um emprego e eu vou largar meu emprego para começar alguma coisa, e se não der certo, né? E eu acabar perdendo o meu emprego. Então, e quando você não tem? Quando você já não tem mais grande coisa a perder. Então, vamos lá. Esse é o grande momento de você tentar inovar. Quando você já não tem mesmo grande coisa a perder. Isso para quem perdeu. E para quem ainda nem começou? Opa, o mercado está carente de novidade, né? Essa é a hora que você vai ter
a grande sacada da sua vida, é a hora da criatividade, é a hora de você vir com coisas novas. O mundo está assim, respirando inovação. Então, é a hora de você trazer algo de diferente, né? Eu estava conversando com o Gustavo, que está aqui nos assistindo. Beijo, Gustavo. Obrigada, viu? Pela sua participação na nossa live. Mas eu estava conversando com ele tem uma história lindíssima. E ele estava me contando um dia desses, em que ele falava, olha, houve um momento na minha vida em que eu tinha um emprego, eu precisava do meu emprego, mas eu ganhava pouco naquele emprego e alguma coisa despertou alguém que chegou numa condição muito melhor do que a minha, lá onde eu trabalhava, e eu olhei aquilo ali e falei, olhei para o meu emprego, olhei para aquela situação, era uma pessoa que chegou num carro muito bacana, né? Lá no lugar onde ele trabalhava, e ele olhou e falou assim, meu Deus, aquilo ali sim é vida para mim. Não é isso que eu faço. Eu quero mais. Mas para eu chegar lá, eu vou ter que perder isso aqui. Eu vou ter que abrir mão do que eu tenho hoje, né? Eu vou ter que ter coragem. Eu vou ter que arriscar tudo. Se eu quiser chegar lá, se eu quiser ter muito, eu vou ter que perder o pouco que eu tenho hoje. Então, essa coragem, sabe, de você, mesmo quando você já tem tão pouco, né? E você falar, cara, é agora, né? Eu vou seguir em frente, eu vou meter a cara, né? Eu vou enfrentar isso aqui, porque eu acredito em mim, porque eu confio em mim, porque eu confio em Deus, porque eu estou disposto, eu estou pronto. Não me falta coragem de trabalhar e eu quero vencer na vida. Então, quando você chega nesse momento, não tem como dar errado, sabe? A coisa funciona. Ela vai dar certo, ela vai dar certo. O que é fundamental para que uma pessoa dê certo, para que uma pessoa vença na vida. E agora, neste momento em que as pessoas estão sofrendo muito, neste momento de pandemia, em que tudo está muito difícil e tal, eu acho que o mais importante que exista aqui no coração das pessoas é que elas têm que estar absolutamente conscientes que se ela mesma não acreditar nela, nada vai funcionar. E nem que a mamãe, o papai, a irmãzinha, a titia, a namorada chegue e fale: você é um campeão, você vai dar certo, tudo vai funcionar se ela não acreditar nela. Nada vai funcionar, nada vai dar certo. Então, o sucesso começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Ele não cai do céu. É você quem constrói o seu sucesso, né? Então, você tem que acreditar em si mesmo. Isso é a regra número 1. Não é a qualificação, não é aquela coisa de você ter um monte de Yasmin, beijo, viu? Não é aquela coisa de você ter um monte de diplomas na parede, aquele monte de qualificação. Não é isso que vai te trazer o sucesso. Isso ajuda, isso é muito importante. Isso é a ferramenta que você vai utilizar para alcançar seu objetivo. Mas é a vontade, a garra que vai te alimentar, para que você chegue lá. É o teu alimento, né? Então, assim, eu estava falando do exemplo, né, do Gustavo. O que aconteceu com ele? Ele chegou, olhou aquilo ali e falou assim, não, é agora, agora. Não me importa mais o que vai acontecer comigo, mas esta vida que eu tenho hoje não é a vida que eu quero para mim. Eu quero aquela. E para ter essa que eu tenho hoje, eu não tenho dificuldade. Assim, não é tão difícil. Porque essa daqui é o básico. É o que há de mais simples. Eu não preciso lutar muito por ela, sabe? É só ficar acomodado que eu consigo ela. A outra eu tenho que lutar muito. Então é agora que eu vou começar a minha vida. E hoje é um grande empresário, né? Hoje é uma pessoa de grande sucesso que alcançou o seu resultado com muita luta, com muito trabalho. E assim são muitos exemplos. Esse é o exemplo do meu pai
também, que começou a vida e nem estudo ele tinha, mas chegou lá, alcançou o resultado que era o grande sonho da vida dele, através desse desprendimento, dessa coragem de trabalhar, de lutar, sem medo, né? Com coragem, agora, sobretudo, com muita honestidade. Porque você tem que saber que você vai construir o seu castelo. Como é que é esse castelo? Vai ser um castelo de areia, que qualquer ventania carrega? Como é que é o castelo de areia? É aquele que é baseado no dinheiro rápido. Então, eu vou construir aqui um castelinho que de hoje para amanhã eu estou milionário. Vou conseguir um dinheiro ali, porque fulaninho falou que vai arrumar, porque eu pago aqui por debaixo do pano, porque, né, aquela coisinha errada, aquela coisinha que a gente liga a TV, vê aos montes aí. Isso não funciona, isso é vida curta. Isso você não constrói nada. Isso você destrói a sua chance de ter sucesso. Com isso, você destrói a sua chance de ter um futuro. E às vezes você destrói isso ainda jovem, no começo da sua vida. Então, este é o pior caminho, né, Gabi? Com certeza. Doutora Janine, essa luta que a senhora comentou é fundamental mesmo no início e até para continuar, porque não tem como a gente criar uma coisa e deixando de lado, porque, consequentemente, a vida vai destruindo, vai levando e as coisas vão encerrando. Mas eu queria saber da senhora, por exemplo, a gente tem um negócio, a gente vai construindo uma situação e às vezes a gente lida com um fracasso, com uma situação que é difícil da gente contornar. Nesses casos, como a gente poderia fazer para blindar o coração e a mente também para voltar para o mundo empreendedor? Como a gente poderia sair dessa situação que a gente vê que é um pouco difícil para as pessoas que não estão preparadas para receber um não, para ficar com uma coisa negativa no corpo e voltar para esse mundo? Como que a gente poderia fazer? Uma das coisas mais difíceis da vida é você construir o seu castelo, né? Depois você vê-lo desmoronar e ter que começar tudo de novo. Isso é uma das missões mais difíceis da vida. Mas, o que eu diria, a primeira coisa é tente construir um castelo com solidez, para você nunca passar por isso. E a forma é: corra o máximo possível do risco. Vá com segurança. Vá com garantias. Vá devagar. Mas não arrisque tudo. Não vá. Se arrisca lá, naquele comecinho, como eu falei, quando você tem pouco a perder e muito a ganhar, com coragem, com garra e tudo, você tem muito a conquistar pela frente. Então, essa é a hora de arriscar. Mas, assim, eu vou pegar aqui, contrair uma dívida imensa no banco, né? Que é uma coisa que a gente deve ter muito medo, tal do juro de banco. Então, não, vou contrair uma dívida imensa, botar todo o meu patrimônio ali em garantia daquele juro de banco, aí vem um Covid e come o teu patrimônio inteiro. Então, tem que tomar um certo cuidado com essas coisas muito arriscadas e tal. Mas, assim, se aconteceu e você perdeu tudo, lembre-se que você aprendeu o caminho das pedras. Você aprendeu o caminho do sucesso. Portanto, se você levou 20 anos para construir o seu patrimônio, você levou 20 anos entre erros e acertos. E se você aprendeu o caminho do sucesso e aprendeu direitinho, elimina os erros. E agora vai direto nos acertos. Porque, afinal de contas, você aprendeu o caminho. Então, tente tudo de novo. Não esmoreça. Você pode conseguir tudo outra vez, com uma velocidade muito maior. Hoje eu tive uma reunião com o nosso departamento jurídico e eu estava dizendo para eles o seguinte: olha, nós, empresários, né, nós precisamos de velocidade. Isso é fundamental. Isso é fundamental na vida de alguém que pretende empreender e de algum empresário. Você precisa de velocidade, você precisa de resultado. É impossível você pensar em empreender ou em tocar a sua empresa se você ficar sentado esperando que as coisas aconteçam sem que você se mexa, né? Então, é muito importante que você faça as coisas acontecerem também.
Você tem que se mexer. E quando a gente se mexe, elas acontecem numa velocidade muito maior. Então, é importante que a gente se levante, a gente se movimente e faça as coisas acontecerem. Então, uma dica que eu daria para as pessoas que perderam tudo é o seguinte: para de se lamentar. Chega de ser a vítima do mundo. Para de chorar. Levanta, sacode a poeira, mãos à obra. Mãos à obra. O tempo está passando. Então, vamos embora. Vamos recomeçar. E rápido. Está perdendo mais um dia, mais outro dia, no chororô. Acaba com isso. Levanta. Ah, eu tinha um restaurante, acabou tudo, perdi tudo. É? Pois vamos lá, vamos ver de que maneira. O que você sabe fazer? Sabe cozinhar? Se você tinha restaurante, provavelmente sabe cozinhar. Então, vamos embora começar a vender aquilo que você sabe fazer. Vá cozinhar. Vá fazer, imagine uma forma de fazer festa, um buffet. Agora não pode fazer festa? Ok. Mas vamos fazer um delivery aí, sabe? Vamos descobrir uma maneira de vender aquilo que você sabe fazer. Eu achei engraçado que agora, com os restaurantes fechados, tem uma moça, sabe, Gabi? Olha que interessante isso. Uma menina, ela fazia brigadeiros. E o brigadeiro dela é sensacional. E ela sempre me ligava: Janine, você não quer comprar uns brigadeiros? Aí eu comprava. Até para ajudar, eu comprava um brigadeiro de vez em quando. Posso andar comendo muito brigadeiro, gostaria, que eu adoro, mas não posso. E aí, mas eu comprava sempre para ajudar, fazia um evento na empresa, alguma coisa, botava os brigadeiros e tal. De repente, eu falei: negócio de pandemia, eu não tenho nem onde comprar nada, tudo fechado e tal, vou comprar uns brigadeiros para o final de semana em casa. E aí liguei para ela para encomendar os brigadeiros e ela falou: olha, tia, não estou tendo vaga nem para o mês que vem, porque está lotado aqui. Foi na época até da Páscoa. Falei: mesmo? Está lotado? Tá, porque agora, com as coisas fechadas, eu espalhei a propaganda do meu brigadeiro, agora ampliei para o ovo de Páscoa, agora eu tenho bombom não sei das quantas, eu preparei o presente de Páscoa para o pessoal entregar para todo mundo, como ninguém está vendendo, está a chocolateria tudo fechado, né? Todo mundo com tudo fechado, e eu bolei isso, e agora eu faço ovo de Páscoa, eu faço um presentinho de chocolate, e já estou encomendando para o Dia dos Namorados, enfim. Ela pegou um espaço imenso no mercado, né? Isso é criatividade, isso é originalidade, isso é coragem. Então, a dificuldade está muito mais dentro da gente do que propriamente no mercado, né? Perfeito. A senhora acha que o empreendedor já nasce com esse dom de empreender? Ou a senhora acredita que a gente pode contribuir com isso no caminho, pode adquirir essas qualidades? Ou é algo que a gente consegue visualizar ali desde o momento que a pessoa já está desenvolvendo alguma vertente para um lado, alguma coisa nesse sentido? Qual a sua opinião sobre isso, doutora? Eu acho que tem alguns fatores aí, sabe? Eu acho que tem pessoas que nascem com isso. Sim, eu acho que eu mesma, no caso, já nasci, porque eu herdei isso do meu pai, já veio meio que na veia, desde criancinha eu gostava de sair vendendo coisas. Mas eu acho também que depende um pouco da criação e do estímulo, sabe? Porque, de uma certa maneira, eu estimulei isso dentro de casa e vi um bom resultado nas minhas filhas, que são muito empreendedoras. Desde pequenas, eu fui tentando incutir na cabeça delas que era muito legal você saber multiplicar aquilo que você tinha, sabe? Então, nós curtimos, desde a infância, aquela coisa de trabalhar, de gostar de trabalhar, de gostar de multiplicar o seu pão, o seu patrimônio, aquilo que você tem, de gostar de empreender, sabe? A gente sente prazer nisso dentro da minha própria casa. A gente, essa é uma grande diversão para nós. Então, eu acho que o estímulo dentro de casa, vindo dos pais, que são referências para os seus filhos, eu acho que também é muito legal. Então, é estimulante. E acho também que pode acontecer de você descobrir
e isso dentro de você num determinado momento da sua vida. E é exatamente aquele momento em que você cansa de lidar com o próprio fracasso. Aquele momento em que você resolve mudar a sua vida. E isso, às vezes, é uma coisa sua, que não depende de ninguém. Você com você mesmo, né? Verdade, essa repaginada da vida, né? Essa questão dos brigadeiros me fez pensar nisso, né? Que algumas pessoas já nascem com esse dom. E outras acabam adquirindo isso porque vê, se interessa, vai desenvolvendo. Então é bem bacana mesmo. Doutora, a gente falou, né, bem no comecinho, que essa live era para falar sobre empreendedorismo no tempo de crise e dicas para não perder o foco. Qual dica preciosa que a senhora, como empreendedora, como uma mulher assim incrível dentro desse ramo, poderia dar para quem está assistindo a gente? Eu diria a dica principal para qualquer pessoa que pretenda empreender é aquela que nós falamos aqui durante a live. Primeiramente, construa coisas sólidas ao longo da sua vida. Não faça o seu castelinho de areia, porque qualquer ventania vai derrubar tudo aquilo que você construiu. E você vai estar eternamente recomeçando. Recomeçar é muito bom, é muito legal, a gente não deve nunca perder esse foco. Mas é muito ruim você viver recomeçando, sabe? Não dar continuidade àquilo que você perdeu anos da sua vida construindo. Então, o legal mesmo é você decolar, é você estar sempre subindo, né? Então, construa coisas sólidas, construa uma vida sólida. Seja um empreendedor de verdade, acreditando em você mesmo, construindo um patrimônio e um empreendimento que seja sólido, que lhe dê frutos e que vá fazer com que você tenha a cada dia mais e mais razões para empreender. Este é o empreendedorismo verdadeiro. O empreendedorismo não é uma coisa que você vai fazer hoje e vai colher frutos o resto da vida. Ser empreendedor é estar sempre atento às grandes oportunidades do mercado. E elas vão aparecer na sua vida todo santo dia, desde que você tenha olhos para ela, desde que você esteja atento a ela. Agora, aquelas pessoas que não têm coragem para abraçar, né? As pessoas que não abraçam as oportunidades que passam à sua frente, lembre-se que elas podem também não voltar. Entendido, maravilha. Doutora, quero agradecer imensamente a sua participação. Foi maravilhoso fazer essa troca com você. Acredito que esclareceu muito para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. E para mim também, é sempre muito bom conversar com a senhora, ter essa inspiração aqui, porque é um carinho muito, muito gigante por ti. Então, eu vou encerrar por aqui a nossa live. Quero deixar aberto para os comentários. Se a senhora quiser falar alguma coisa também, pode ficar à vontade, tá bom? Então, eu queria mandar um beijo para todos vocês que estão aqui nos assistindo, né? Eu estou aqui, eu não consigo muito ler os nomes. Leia para a gente, Gabi, dessas pessoas Tem, que estão nos assistindo. deixa eu Eu vi ver a aqui. Flávia, Nayara, Camila. Olha que fofas, que queridas, né? Sim, ó, tava falando aqui com a gente a Camila, a Nay. A Nay não podia deixar de vir, né? Trocar esse carinho com a gente. A Dai também tá O aqui. Gustavo, que eu mencionei sua história, viu, Gustavo? Você foi lembrado. Gustavo também. O Flávio conversou um pouquinho com a gente. Tainá Mello. Ana Paula, Habib, que esteve aqui conosco também. Um beijo, Habib, Beth. Muita gente querida. O Lucas também. Pois é. É isso mesmo, Maravilhoso. olha aí. É importante sonhar grande, né, Gustavo? Realmente. Se você sonha pequeno, você realiza pequeno. Então sonha grande, hein, gente? Olha lá. É Vamos esse sonhar o Gustavo, bem doutora, que grande. a senhora mencionou?
Isso, Gustavo Rezende. Parabéns, Está viu, no Gustavo? Beira-Mar, é uma empresa muito sólida, a história dele é muito bonita, né? Parabéns, Gustavo. Muito bom saber um pouquinho da sua história. Um prazer ter você aqui com a gente também. Pois Com é. certeza, a história do Brigadeiro é saborosa. Gente, quero agradecer a presença de todo mundo. Semana que vem a gente vai ter outra live, só que vai ser mais focada nas questões da saúde. Doutora Janine, a senhora está mais que convidada para vir aqui também, para participar. É sempre muito bom te receber. E o próximo encontro a gente vai discutir um pouquinho sobre o home office e os problemas de postura, porque a gente sabe, né? Não é a mesma coisa ficar em casa e no escritório, não tem a mesma mobilidade, não tem a mesma cadeira, não tem o mesmo escritório. Então a coluna acaba sofrendo muito com isso e a gente vai conversar um pouquinho com um especialista para entender como minimizar esses prejuízos no corpo, né? A gente tem que ficar atento aos sinais. Então, muito obrigada, agradeço demais mais uma vez, doutora, e foi muito boa essa conversa. Grande beijo para você, viu? Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, Proti.